Vamos lá? Vamos. Você lembra que semana passada, no final do programa, eu tinha umas perguntas cretinas? Sim. E eu prometi que no começo do chat eu ia mostrar, confesso que esqueci. Uhum. E o chat me lembrou. O pessoal, Braulio, cadê as perguntas? Vamos? Vamos. Vai ser bom. Ô Caio, aqui, esse cara é demais. Eu moro em uma zona rural. Sim. Tá? Eu tava dormindo na minha cama e acordei de madrugada com um barulho muito grande no quintal da minha casa. Uhum. É. Quando eu vi, era uma nave espacial. Uhum. Tá? Eu fiquei com muito medo e voltei a dormir. Ah? Como é que o cara consegue voltar a dormir de medo? Não dá. Isso. Não dá. Mas o barulho era muito grande e eu não conseguia dormir. Além de ele tudo, tentou dormir. Ainda, além de tudo, era uma nave espacial velha. Devia ser uma nave espacial que não sofreu o recall. Ela tá batendo motor. Batendo motor. Nave espacial a diesel. Não sabe nem como ela conseguiu pousar na Terra. Tá batendo igual com as Kombi velhas descendo. Pousou assim. Biela, pino. Carburador antigo, não tinha nem injeção eletrônica. Não tinha, era carburador Weber. É a marca dele. Aí ele viu aquela lata lá que desceu e falou, não vou dormir. Mas a barulheira foi grande, ele quase chamou o mecânico do vizinho ao lado, né? É aquelas naves Opala, né? 6 cilindros, 4.1S antiga. Isso, muito dupla antigo. Carburação. Aqueles Galaxy. Nossa, 8 cilindros. 8 cilindros. Ai. E aí? 4 km com 1 litro. Isso. Imagina na celestialidade. Atravessar, é isso aí, coitado. Pela vida da Lua pra cá, ela tem que parar umas 10 vezes pra abastecer. Rapaz, só de gasolina, e com essa gasolina do jeito que tá, esse pessoal não vai descendo sua fazenda, não. OVNI movido a gasolina do Estado Islâmico. Ô, Caio, quando eu olhei de novo, eu vi que não parece com nada aqui do planeta Terra mesmo. Só o barulho. Ele olhou de novo, ele viu que não parece com nada. Eu contei isso pro pastor. Aí cai no meu pastor me diz. Sim. Contei isso pro pastor, ele disse que se eu continuar com essa loucura, eu vou pro inferno. Ah, é? O pastor foi lá logo. Já vê que a nave veio buscar o cara pra levar mesmo. Ô, Caio, se alguém como eu ver um ET, realmente vai pro inferno, ele tá preocupado com a salvação. Você vive no meio de ET, você não conversou com o pastor? O pastor não disse que se ele vir isso, ele vai pro inferno? O pastor falou. É uma palavra de um ET. O programa aqui de hoje, eu só mostrei ETs. Só ETs, cara? Só ETs. Tudo desde o início, só teve ET. Rola bostas. Pessoal com o dedo no furingo-lingo. Aquilo é ET total. É tesão. A muçulmana fingindo-se de moderada para cobrar da democracia o direito de bancar da o democracia suicídio. Aniquilar a democracia. Isso. Isso é coisa de ET. Isso é coisa de ET. O Estado Islâmico treinando crianças. Não. É coisa do outro mundo. E a família sequestrada e o empresário pagando para reaver. É coisa que não é de humanos. Então, ele já está acostumado a conversar com ET. A igreja dele. Ele não frequenta uma igreja? Ele falou com o meu pastor. Então... Ah, não, o pastor. Muita experiência com ET. Ninguém que frequente uma igreja dessa não tem intimidade com ET. Agora, o que ele viu ou não viu é de menos importância. Eu só acho bizarro. Porque eu já vi coisas inusitadas. Pelo menos 2 vezes. Uma terceira eu botei na categoria do quem sabe. Porque eu sou muito cético em relação a isso. Eu vejo esse pessoal impressionado com essas luzezinhas que eles filmam aqui e ali. Aquilo ali, pra mim, eu ia passar batido. Esse tipo de luzinha que faz assim e se desloca pra lá e pra cá. Meu amigo, se você ficar no Amazonas, no interior do Amazonas, olhando pro céu, onde não tem luz nenhuma, não só você vai ver o céu mais estrelado possível, como você vê movimentos incompreensíveis, que não são satélites artificiaizinhos que passam no mesmo curso. Isso você vê muito. Eu estou falando de coisas que zigue-zagueiam para todo lado. Mas eu não consigo me impressionar com elas. Eu só acho que são movimentos inusitados, mas não me impressiona em nada. Esse tipo aí eu já vi demais na floresta. Especialmente na escuridão de lugares longe da civilização, de teu olhar, que você não tem nada para fazer, não tem televisão para te
entreter dentro de casa, conversa em volta de uma fogueira. Começa às 7 da noite, vai até 2 da manhã, todo mundo conversando. De vez em quando alguém diz, que negócio é aquele ali? Estranho mesmo, esquisito. Mas não me impressiona. Os dois que eu vi me impressionaram imensamente. Um com meu pai e 13 amigos. Eu tinha 13 para 14 anos já. Era uma esfera, assim com uma cor estilo berilo, aquela... Não era prata brilhoso, aquela coisa fosca, aquele cinza aberilado. Sim. Parada na nossa presença, aquela esfera absolutamente única. Imagina, eu tinha 14 anos, na década de 60. Não tinha nada parecido. Uhum. E ela ficou ali nos olhando e a gente olhando para ela. Uma sensação de encontro, de observação, de inteligência. E nós paramos, ficamos ali, em silêncio, perplexos. O que é isso? O que é e isso? ela parada? É parada. Na nossa cara ali, aquele bicho, no meio de uma estrada entre Niterói e Itaperuna, no Rio de Janeiro. E sem áudio? Nenhum áudio, isso aqui impressiona. Sem motor? Fez barulho, eu já não estou levando a sério. Já dançou? Já não estou levando a sério. Sei. Porque não existe a nave espacial a combustão, não, né, cara? Não existe, já morreu aí. Tá. Então, é absolutamente sem som, sem nada. E ela nos olhava e nós a ela. Meu pai disse, não, isso aqui não é nada desta ordem de coisas. Os humanos vão demorar demais a conseguir fazer qualquer coisa que se assemelhe a isso. Até em laboratório. Quando ele acabou de olhar, a gente olhando para aquilo ali, o negócio fez simplesmente... Não deu nem para dizer ó. Quando a gente disse, olha, já era há algum tempo. Da hora que ela apareceu até o olha, Caio, quanto tempo, mais ou menos? Nessas horas você não sabe medir, ainda mais um garoto de 14 anos. Mas foi tempo suficiente para a gente ficar na estrada parado olhando e cada um especulando e a maioria dizendo o que é isso, eu tô com medo. Agora, a segunda vez foi brutal. Aquela lá de Manaus. Porque eu não estava só. A cidade inteira viu. Eu estava na Escola Técnica Federal do Amazonas. Foi mais ou menos entre setembro e novembro de 74. Eu ainda não tinha casado. Pregava o evangelho já para todo lado, já estava na TV. Fazia o terceiro ano do curso de edificações para entrar na faculdade de arquitetura. Uhum. E nós estávamos lá assistindo uma aula de física com o professor mais cético da escola, professor Bessa. Bessa? Bessa. Cético a Bessa. Da Bessa. Fazia pouco de tudo, descrente de qualquer coisa. É, viu, cara? E eu adorava o cara porque ele era inteligente e ele me dava a chance de chegar a conclusões físicas sem ter que fazer demonstrações de equação minuciosa. Aí eu dizia, escute, eu entendo todo o processo dessa fisicalidade. Se eu chegar a mostrar todos os vetores de convergência e por que o resultado é esse, o senhor aceita o meu resultado como certo, ainda que eu não faça a sua viagem? Sim, entendi. Aí ele dizia, aceito. Tá. Eu adorava o cara. Legal isso. E ele amava o modo como eu chegava logicamente àqueles resultados. Uhum. A gente foi ficando amigos. Eu crente, ele ateu, e a gente, maior amizade. Tudo que era interessante, ele chegava na classe, já propunha para mim, o que você acha? Não sei o que e tal. Bom, nós estávamos lá no meio da aula dele, quando de repente ouvimos aquela gritaria do lado de fora da escola. Quando a gente olhou para o pátio, estava lotado o pátio, gente do outro lado da rua, e olhamos para cima. Aí, brother, aí era pesado. Porque era maior do que se você visse um... Tamanho de um avião, cara? Não. De um Boeing? Era assim, tipo, como se fosse uma espécie de pão de açúcar. Caraca, brother. Na tua cabeça. Grande demais. E sem essas formas tecnológicas. Disforme. Parecia uma traça. Uma traça. E tinha, e a impressão que dava é de que o material
ele não tinha brilhosidade, ele não tinha lataria. Era quase como se fosse uma... É meio hologrâmico, Caio? Uma pedra. Era quase como se fosse uma pedra orgânico-funcional, parada em cima da gente, com luzes vazando de todos os lados, sem ser redondinha, igual o Flash Gordon. Sem ser LED. Nada, e sem ser nada certinho. Era de dentro para fora aquela traça vazada, como se fosse um pão de açúcar na cabeça, sem som, parado. Que horas isso? 8 da noite. À noite? Nós ficamos lá olhando para aquilo, eu não sei quanto tempo, aí de repente ela saiu sem som devagar, rodou longe em cima do Rio Negro, mas era tão grande que você via aquela coisa perto, mas sabíamos que estava longe. Enorme, né? Enorme. Meu sogro era capitão dos portos de Manaus. Ele chamou todo o pessoal do time da Marinha para ficar observando, binóculos, na capitania que era na beira do Rio Negro. Eles viram mais do que todo mundo, porque eles estavam numa posição privilegiada. Viu aquilo seguir o rio, eles viram por quase 30 minutos. Nossa. Sem parar, e teve gente, a cidade inteira viu. É isso aí, eu ia te perguntar, muita gente Todo viu. mundo, eu saí na rua, a aula acabou, não podia mais ter aula. Ninguém conseguiu voltar mais para a aula. O resto da conversa foi: o que é isso, o que é isso, o que é isso? Estão dispensados. Aí eu fui para a praça. Onde a maioria dos amigos estavam, todo mundo, que isso, meu Deus, é aquela história, naquele tempo o mundo vai acabar, né? Claro. Uma loucura. Sempre. Sempre acaba o mundo nesses momentos. Agora, aquilo era insofismável. Eu estou com 60 anos e continuo não tendo dúvida nenhuma sobre a inusitabilidade, a alienagibilidade daquela história. Daquele lance. E a perplexidade absoluta que aquilo causaria em qualquer um. Tudo que eu queria era que aquilo pousasse sobre a NASA, para acabar com a viadagem. Né? Ficar lá em cima, quietinho. Parado, só meia horinha ali, e depois vai embora. O pessoal apreciar. Aquela coisa imensa, um pão de açúcar. Aí é chocante. Tudo que eu vejo por aí que impressiona o pessoal, não me impressiona quase nada. Embora sejam coisas estranhas. Depois daquilo, tudo virou meio brincadeira. Esse que você viu, Caio, e esses outros que lhe chegam, porque chega coisa pra você aqui, tá? E não teve nenhum maior que esse? Eu até disse outro dia. Diante do que eu vi, tudo que me mostra virou brincadeira. Tá. Aí alguém escreveu lá no meu Face: o Caio é um megalomaníaco, narcisista. Tudo que ele vê foi o maior, foi o inusitado, foi não sei o quê. Cara, eu não tenho culpa, sinceramente. Se sendo um homem verdadeiro, eu já vi mais coisas reais e concretas do que a maior parte da humanidade. Reclama com quem me deu essas oportunidades. Agora, de mim, mentira não tem nem exagero. Cada um viva com o que enxerga. VNV-TV, o canal é você.